Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, sempre uma boa conversa para você que está acompanhando aqui pela Prever FM. O nosso convidado de hoje, o currículo é extenso, não sei se eu vou conseguir falar tudo aqui, Dr. André Balbi, que é professor titular da FMB, ex-superintendente do Hospital das Clínicas. Doutor André, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui do Radar. Boa tarde, Júnior, boa tarde, ouvintes da Prever FM, desse Radar. Então vai ser um bom bate-papo, com certeza. Vamos falar de muita história, né? Aliás, o doutor André Balbi, ele foi superintendente do Hospital das Clínicas, talvez no momento mais difícil da história da humanidade, que foi a pandemia, né, doutor André? Isso já tem quanto tempo já? Desde 2001, né? 2006, 5 anos já, 2021, né? 5 anos, né, já que a pandemia começou, né? E até hoje tem muita sequela ainda, né, Júnior? Muita coisa que ficou ainda pra gente explicar. E só o tempo vai dizer o que aconteceu na pandemia, né? Terrível, uma época muito difícil. Como superintendente nos anos de 2020 e 2021, que foram os anos mais duros da pandemia, né? O senhor conseguiu se recuperar? O senhor dormia naquela oportunidade, naqueles 2 anos? Ou não? Porque até hoje eu acordo, às vezes, sonhando com aquele período, porque foi tão intenso, tão arrebatador, que até hoje tem ainda muito pensamento daquela época, né? E de modo invariável a gente percebe muita mudança das pessoas, mas pro pior, né? Então acho que a pandemia, ela nos dividiu na época, né, e não nos uniu depois. A gente achava que fosse nos unir, né? Engraçado, né? Eu acho que todo mundo tem esse pensamento, né? Falou assim, olha, vamos tirar alguma coisa positiva da pandemia. A humanidade vai amadurecer, e não. A pandemia, assim, pra mim foi um divisor de águas de mostrar, assim, quem era quem. Tá? Então, assim, na época da pré-pandemia, nós tínhamos um comportamento, né? Depois da pandemia, um outro, né? E muito difícil você julgar pessoas, mas isso a gente via muito claro, né? Quem foi quem na pandemia. Pelo menos no HC, como eu vivia, né? Eu frequentei o HC na pandemia toda. Eu, doutor Zeca, né? Porque assim, não tinha o que fazer, tinha que ir lá ver o que está acontecendo, né? E foi muito envolvente, porque você tinha que decidir coisas de manhã para fazer à tarde. Chegavam pessoas à tarde e morriam à noite. Então, assim, foi uma coisa muito arrebatadora, de fato, né? O senhor lembra do comecinho da pandemia? Acho que todo mundo... Acho que ninguém dimensionou o que seria a pandemia, né? A gente achava que iríamos chegar num determinado ponto, depois de algumas semanas, aquilo lá, aquela nuvem, aquela poeira ia baixar, né? E não foi. Então, eu lembro direitinho que a gente teve uma reunião, que eu convoquei lá no HC, até acho que a imprensa também estava, se não me engano, né? Dizendo o seguinte, que eu tinha recebido de São Paulo uma notícia que a pandemia ia durar 15 dias, começar daqui uma semana e acabar em 3 semanas. A gente foi nessa, acreditando que isso fosse acontecer, né? Mesmo com os exemplos da Itália, que foi feia, dos Estados Unidos, da China, que iniciou, né? A gente foi naquilo e não demos uma importância inicialmente devida para aquilo. Depois foi só piora. Foi só decepção atrás de decepção, né? Se tentar uma coisa que não conseguia, outra não conseguia, a gente foi nos afundando em relação aos pacientes. Muitos pacientes internados. Em Rio Preto, Júnior, eu lembro que tinha uma notícia que assim, tinha um paciente internado no banheiro em Rio Preto, porque não tinha onde ficar. Você chegava passando mal, ia para onde tinha lugar, né? Então a gente aí conseguiu, graças a Deus, a gente conseguiu ter uma pandemia que todos foram atendidos. Ninguém foi transferido. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de falar para você. O principal problema eram muitos problemas, né? Uhum. Mas o que ficava mais evidenciado para a população na época era aquela luta por leito e transformar um leito convencional comum em leito de UTI, né? Porque assim, além disso, né? Além do espaço físico, tinha pessoa, recursos humanos. Só tinha enfermeiros para fornecer para essas novas UTIs, né? No hospital que tinha 500 leitos, virou 200 leitos, porque você tinha que isolar o paciente numa cama, ocupando 2, 3 leitos a mais, né? Então foi muito difícil mesmo, né? E você passava, assim, a Eliette, a fotógrafa, tem várias fotos do período, né? Muito bonitas. Mostra, assim, a evolução da pandemia, do começo, meio e fim, né? E como lição, foi muito, para mim, foi muito importante. Eu me perguntava, por que eu estava à frente daquilo? Tanta gente poderia dizer, por que eu, né? Justo na minha vez. Verdade, então, na minha vez. E assim, mas não sem resposta, tinha que enfrentar, né? Então tinha que deixar a peteca cair. Se a gente fraquejasse, o pessoal que vinha depois da gente não ia conseguir levar. Não ia. A gente sofreu, muita gente sofreu mesmo na pandemia. O senhor acredita em destino?
O destino que te colocou como superintendente. Que, aliás, não é mais superintendente agora. É presidente. Presidente, né? Da autarquia. Eu acho que sim. Acho que talvez aí algumas forças, algumas situações confluíram para isso que eu fosse, né? Talvez eu não tivesse tanta... Eu não esperava isso. Mas a gente recebeu a bola do jogo, temos que jogar o jogo, né? E acho que foi bem. Nós somos o hospital que menos teve mortalidade, tá, em todos os hospitais do estado de São Paulo. Não que isso seja uma grande coisa, mas assim, comparativamente teve, né? Então, assim, muita gente morreu fora daqui e aqui nem tanto. Então uma vitória, entre aspas, né? De pirro, né? Porque assim, mas é interessante. Eu acho sim, temos que passar por essa fase, pensar pra frente, né? E a pandemia foi uma coisa muito importante. Bom, o hospital teria que trabalhar naquela época em parceria com a prefeitura. O prefeito da época era uma pessoa muito exigente e que não parou nenhum minuto na pandemia, o Mário Pardini. Como é que foi trabalhar junto com a prefeitura tendo um Pardini que não parava, não cansava? O Pardini é uma figura fantástica, né? Acho que assim, ele é uma pessoa muito envolvente, que trabalha muito, muito mesmo, né? E que nos ajudou muito em relação ao HC, né? Júnior, vamos fazer um paralelo, né? Imagina 2 carros de corrida numa mesma pista, mesma direção. Os 2 correndo para chegar até, não competindo por cima, mas correndo para chegar até lá, logo até o ponto final, né? Às vezes você atrita, você encosta o carro no outro. Às vezes não. O importante é que ao fim da corrida os 2 tenham chegado, né? E aí a gente chegou. Eu lembro que o Pardini me falou assim no começo da pandemia: André, eu quero que nenhum botucanense morra da pandemia. Eu falei: Pardini, isso é impossível. Isso é um sonho, né? A gente tinha sonho, ele trabalhou pra isso, né? Pessoa que me deixou muito, que me ensinou muito, que me mostrou muito a dedicação extrema dele em relação ao que ele fazia, né? Um cara que merece o que ele recebeu de voto, que recebeu de apoio, né? O Pardini pra gente é uma pessoa assim, que é bom ser observada, mas é difícil ser seguida. Já não tem pique que ele tem. Um cara muito... Eu gosto muito do Pardini. Acho que assim, é um cara muito forte. Muito forte mesmo. Né? Mas então teve roda-roda ali. Alguns atritos nós tivemos, né? Teve alguns mais sérios, né? Eu lembro uma vez que eu tava na rádio, ele entrou ao vivo pra gente poder discutir um pouco. Quem sou eu pra ser com o Pardini? Eu sou só alguém do estado, né? Mas foram boas brigas, entre aspas, né? Mas é meu amigo até hoje. Eu vejo ele na rua, que ele me cumprimenta de modo efusivo. Aí é gente boa. Eu gosto muito dele. Acho que, um abraço que a gente está ouvindo, né? Pode passar para ele. Eu não sei se ele está ouvindo, mas... Campanha, né? Ele já esteve aqui antes da campanha, foi convidado nosso aqui. Agora, eu imagino que tem muita história de bastidores que não vieram a público, né? Naquela oportunidade. O senhor lembra de alguma? Pode ser engraçada, até alguma coisa de positiva que dê para tirar naquele momento. Eu lembro que a gente achava que a gente fosse morrer. Tá aí o doutor Zeca, a doutora Silke, a doutora Érica, o doutor Ortolan, que eram os diretores da época, né? Gente, não é possível que a gente tá aqui sozinho no hospital vazio. A gente começou um pouco antes da pandemia chegar, né? A gente começou a fechar, né? Mas é possível, a gente vai morrer, porque se alguém vai adoecer, vai morrer, né? Lembra de um episódio, Júnior, que na fase pior, né, da Covid, eu tava numa reunião com o Dr. João Henrique, que é meu diretor financeiro, hoje é vice-presidente da autarquia, né? E a gente tava numa conversa, tô a uma distância menos do que você, assim, eu e você. E à tarde, né? E discutimos um monte de coisa. No dia seguinte, eu tava com Covid. Eu peguei. Porque assim, não é possível que assim, né? O contato muito próximo, numa sala fechada, né? E graças a Deus não peguei. Então, assim, a gente deu uma boa sorte também em relação a isso. Sorte, competência e oportunidade, né? Então, assim, a gente teve uma oportunidade boa de se mostrar e a competência do grupo de fazer, né? Agora, assim, Júnior, assim, a gente tem que agradecer muito a quem trabalhou na pandemia, né? O HC, os funcionários do HC, servidores, tá? Enfermagem, enfermagem, laboratório, você trabalhou muito, mas muito. Você imagina quanto? Noites atrasadas aí em prol dos pacientes. É emocionante, o pessoal sofreu e se dedicou. Só teve bons resultados porque a pandemia trouxe com a gente a solidariedade entre os funcionários do HC. Muito bom. Isso que o senhor falou é importante. Tínhamos medo de morrer, porque eu, como imprensa, eu estava na rua, mas eu não estava no hospital, eu não estava num leito, eu não estava numa UTI, eu não estava tendo contato direto, eu não era linha de frente. Eu imagino o peso psicológico de quem estava na linha de frente no Hospital das Clínicas, na Unimed. Você imagina uma enfermeira, tá? Casada com filhos pequenos, né? Que estava o dia todo no hospital
Em casa tinha que tomar um banho antes de entrar, tinha que se trocar, todo cuidado e tal. Então a gente investiu muito na época em equipamentos de proteção individual, né? Então máscara, luva, então a gente comprou muito do melhor que tinha. Quando tinha pra comprar, porque nós tínhamos o dinheiro, mas não tinha de onde comprar. Acabava. A gente confeccionou roupa específica, tal, do centro cirúrgico e tal. Então assim, imagina o que a pessoa sentia indo pra casa com o filho pequeno em casa, com o marido em casa esperando a pessoa. Muito complicado, né? O pessoal colocou aí a obrigação em meu lugar e foi. Mas, graças a Deus, ninguém faleceu. E foi um período difícil para nós, especialmente no Brasil, né? O senhor citou a Itália, o senhor citou a China. Os países, a população dava as mãos, as pessoas davam as mãos e combatiam de uma frente única. No Brasil, a pandemia ela veio como um fator de divisão política, né? O que complicava mais ainda. Lamentavelmente, né? Então assim, a gente perdeu a chance de nos unirmos, politicamente falando, né? Pra coisa andar pra frente, né? É muito ruim aquela campanha contra a vacinação, aquelas fake news, né? Isso só nos atrapalhou muito, né? Porque o pessoal vinha com a ideia de que era uma outra pandemia. A pandemia real do hospital era uma, pandemia de quem estava fora era outra. Muito menos, talvez, intensa do que a do hospital, né? Espero que nas próximas pandemias que vão chegar, né, não tenha mais tipo de divisão política, né? Porque você atrasa muito, né? O senhor acha que a gente vai ter mais? Acho. Acho que sim. Não agora, mas nos próximos anos, né? Tem muita mexida no meio ambiente, tem muita agressão à natureza, né, Júnior? Isso vem da natureza, né? Mas do mesmo patamar, da mesma envergadura, o senhor acredita? Eu acho que sim. Mas sem é uma sensação, pelo amor de Deus. Eu não quero pelo amor de Deus. Tomara que demore bastante. Estamos conversando com o Dr. André Balbi, que é professor titular da FMB e superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Foram quantos anos à frente do hospital? Foram 6 anos. 6 anos? De 98 a 2002. 22, desculpa. 22. Então, o senhor teve um período de, entre aspas, tranquilidade antes da pandemia, né? Como é que o senhor divide o seu mandato? Entendido em três porções, né? Em 2 anos, né? Os 2 anos iniciais, Júnior, foi muito bons. A gente arrumou muito HC. Pensar assim, ó, eu peguei o hospital recentemente autarquizado pelo Emílio. Foi. Que foi meu antecessor. Eu era era chefe de gabinete do Emílio, né? Eu acompanhei toda a autarquização desde o começo até hoje, né? No começo, o Emílio teve que mudar. Como se peça uma casa, você tem uma casa, você vai mudar com os seus móveis pra essa casa. Você vai levar a televisão, vai levar a geladeira e tal. Mudou. Quando o Emílio saiu, a casa estava mudada, mas tinha muita coisa fora do lugar, que é natural, tá? O que eu fiz? Eu tentei botar a casa no lugar. Tentei colocar a cama no quarto, o sofá na sala, a cozinha com a geladeira e tal, né? E aí, foi assim, a pandemia veio e esse atrapalhou. O Zé Carlos, ele trabalha com o quê? Colocar a casa em ordem em pequenas coisas, tá? Então, liquidificador, batedeira, enfim, coisas que dão o suporte para casa. A autarquização vai estar acabada quando a gente tiver recursos suficientes, essas mudanças forem feitas. Tá quase acabando o processo da autarquização, né? Ainda nós somos dependentes do governo, muita coisa. Então, acho que assim, foi uma fase muito boa, que a gente construiu coisas sem recurso nenhum, mas com envolvimento, né? Tive sorte de ter muitos diretores muito bons, né? Que topavam comigo uma aventura, que era dirigir o hospital em condições ainda ruins, né? Com pouca verba, com pouco orçamento, com muita gente, né? E saúde, Júnior, é assim, você pode fazer 100 coisas boas ao mesmo tempo. Uma que se faz errado, você é muito criticado, né? Então assim, acho que assim, a gente vê uma fase muito boa. Até 2020, aí começou a pandemia e teve que parar. Os 2 anos seguintes foram anos de dedicação total à pandemia, nós paramos, né? E os 2 anos finais foram as consequências da pandemia, né? Eu avisava, se você lembra na imprensa, ó, depois que a pandemia acabar, vai piorar a situação, porque a gente vai estar saindo de uma sequela, né? Piorou. Então assim, pouca verba, pouco apoio do Estado, pouca divulgação das nossas dificuldades, a política entrou para valer, ia ter eleição. Então ficou assim, foi uma briga muito assim do HC culpado e não HC responsabilizado por isso, né? Então assim, a gente ficou muito à margem da política partidária das eleições. Isso é um fato. Falando um pouquinho dessa estrutura política do Hospital das Clínicas, né? O senhor citou, eu era chefe de gabinete. O chefe de gabinete é como se fosse um vice? Na minha época, sim. Tá? Agora com essa mudança, não, né? Quando foi início da autarquia, você tinha o superintendente, né? Que era o Emílio. O chefe de gabinete, que era o professor Irba no começo.
Aí você tem os diretores de assistência, que eu era diretor de assistência, que fazem um contato próximo com o Emílio, né? Na mudança, agora tem a figura do vice-presidente, doutor João Henrique, né? Do presidente doutor Zeca, né? E também o chefe de gabinete, que é o Emílio, que está ajudando bastante o Zeca lá nessa fase, né? De restauração ainda da autarquia, né? Então tá assim. Cargos não faltam, falta gente para trabalhar. Como que é o processo de escolha de um superintendente, agora presidente? Então, nós temos um conselho, né, do HC, formado por um funcionário que representa os funcionários do HC, por 3 ou 4 docentes da Faculdade de Medicina, o presidente, o responsável pelo HC, o presidente no caso, né, e o diretor da Faculdade de Medicina, que é o Dr. Carlos Magno, né? Então, esse grupo, ele a cada 2 ou 4 anos, o Dr. José Carlos faz um relatório, coloca à disposição, pleiteando mais 2 anos de acompanhamento, né? O conselho pode autorizar ou não. Se não autorizar, abre-se um processo de escolha, elabora-se uma lista tríplice encaminhada para o governador para ele poder escolher quem que próximo superintendente, né? É uma escolha parecida com o do reitor? É muito parecida, né? Existe uma tendência nossa de colocar, o Zeca fala que não é a continuidade. A tendência da gente, sempre quem está próximo, dá um passo seguinte para poder usar a sua experiência prévia, né? Hoje, se alguém que não veio do nada, de nenhuma experiência, pegar o HC, não toca, é muito difícil. Do ponto de vista de administrativo, recursos financeiros, recursos humanos, é muito difícil. Abdica de tudo, né? O senhor conseguia dar aula? Não. Não tem como. Não. Eu fiquei 10 anos afastado, eu fui diretor clínico, né? Antes de ser. Eu parei de fazer assistência em 2008, 28 eu comecei, em 2008, desculpa. Depois eu parei em 2010, não voltei mais. Então, mas eu voltei agora, né? Há 2 anos. O doutor Zeca foi escolhido em 2022. Isso. Ainda numa gestão tucana, digamos assim, do governo do estado de São Paulo. Se a gente pegar desde 94, né, Mário Covas, e a gente tem uma sequência de administrações que basicamente eram os mesmos, né? Iam se alternando ali, Serra, Alckmin, Covas. E agora, pela primeira vez, a gente tem um governo que quebrou aquela gestão tucana de décadas, né? Será que vai mudar alguma coisa ou não? O governador, ele tem o poder de interferir? Ele tem o poder, mas ele não interfere. A interferência é mais do secretário de saúde, né? Que é o mais próximo da gente, né? Então a gente deve obrigações ao nosso chefe imediato, que é o secretário de saúde, né? E o Zeca teve uma sorte muito grande, né? Uma competência muito grande de estar com um bom secretário de saúde, né? Que fez o paulista, né? Que entendeu que nós vamos ter hospitais acima, ter vagas para internação, e aumentou muito o que os paulistas recebem, né? O HC hoje tem uma boa reserva financeira que não tinha na época, né? Então hoje ele pode arriscar mais em crescimento. Eu não podia, tanto porque eu não tinha como fazer isso, né? Não seria responsável de contratar pessoas, não poder pagá-las. Então a gente foi difícil por isso. O HC, ele é o maior hospital universitário do estado de São Paulo ou do país? Não. Do país acho que é o HC de São Paulo, né? O HC depois Ribeirão Preto, né? A Unicamp que está querendo se autarquizar também, depois é a gente. Então, o terceiro do país e terceiro do estado. Mais ou menos, terceiro, quarto, né? Porque mas com São Paulo não se compara, né? São muitos leitos, né? Mas a gente, proporcionalmente, pela cidade, nós temos Botucatu, que mais é pequena, perto de Campinas, perto de Ribeirão Preto. O HC que nós temos assim, uma coisa fora do habitual, né? A gente tem um grande hospital, Júnior. Um grande hospital, muito, muito, muito solidário, muito eficiente. A gente tem muita dificuldade, mas assim, a boa vontade impera. Isso é um fato. O fator financeiro é sempre o maior complicador, né? Depende a verba nunca é a contento, né? A verba recebida. Isso é saúde, sempre que você a saúde gasta muito. A saúde de primeiro mundo é uma saúde cara, tá? Você tem exames de imagem, procedimentos cirúrgicos muito caros, né? Então você tem que acompanhar. Se nós aqui não fizermos o que aponta, quem vai fazer? O Estado tem obrigação de fazer isso. São Paulo está mais desenvolvido, mais rico, né? Que tem que ter condições de suportar essas inovações, né? Então, a tem que ter dinheiro. Essa é a questão. O senhor falou do pós-pandemia. A gente ainda está sofrendo o pós-pandemia? Eu acho que ainda assim. Ainda assim, tá. De modo individual e também de modo coletivo, né? Acho que assim, falta ainda uma união,
a ponto de a gente progredir sem deixar ninguém para trás, né? Tem que ter um movimento de ascensão de todo mundo, né? Profissional, né? Isso não tem ainda. Isso ainda não tem. Para quem não entende muito, como que foi, não é nem como que foi o processo de autarquização, mas o que mudou estruturalmente de quando nós não éramos autarquia e agora somos autarquia? Então nós tínhamos um hospital-escola pequeno, né, para a situação que depende da reitoria da Unesp, que era quem passava orçamento para o hospital. Imagina assim, um filho que só cresce da despesa, muita despesa, versus uma família inteira sofrendo consequências do filho dá muita despesa. É isso. O Unesp está aqui, né, com a reitoria e o HC aqui. Para crescer, a gente tem que ter investimento. Tá. A reitoria não ia fazer investimento em saúde, porque também tem outros cursos, outras faculdades e tal, né? Então, a autorização da necessidade da gente investir no HC. A gente trocou de patrão, a gente passou a receber o orçamento da saúde, não dá, e não da reitoria. Tá. A gente pode crescer muito, né? Então o HC cresceu muito em 10 anos de autorização, muito mesmo. Leitos, recursos financeiros, recursos humanos, né? FAMESP, então bem... E daí tem uma pergunta aqui do Rodolfo, né? Eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, né? Ele pergunta, faculdade é a mesma coisa que o hospital? Não, são diferentes, mas andam lado a lado ali, né? O cenário de ensino da faculdade é o hospital. Como você pode ensinar medicina, você não tem um bom hospital, é muito difícil, né? E a gente tem um hospital excelente para ensino também. E aí, Júnior, acho que assim, a assistência, ela vem primeiro, como consequência disso, atualmente, vem o ensino e vem a pesquisa. Então quem faz boa assistência vai ter um bom ensino, uma boa pesquisa, né? Então a gente sempre se baseia nisso, né? Meu pilar de gestão foi assistência, gerando pesquisa e ensino. Então isso é o nome bom, né? Então tinha três diretores muito importantes para mim, que foram o Recursos Humanos, tá? Que foi a Adriana Godoy, que foi excelente diretora, né? O João Henrique, que foi a parte financeira, e a Érica Ortolan, que foi uma excelente diretora de assistência. Esse trio, quer dizer, alguém pagava, alguém contratava, alguém ia fazer assistência. Fechou o ciclo, né? Então, assim, por sorte eu já tive esse pessoal que me ajudou muito. E agora, a partir daí, assim, cada um tem um jeito de fazer gestão, né? Então, hoje o Zeca tem um jeito diferente do meu, mas que assim, se complementa, eu acho. Nada de diferente. Onde é mais gostoso trabalhar, na FMB ou no HC? É quase que injusta a pergunta, né? Porque minha mulher ia falar que tem que ser FMB. Eu gosto dos dois, mas o HC é envolvente, viu, Júnior? É envolvente. Você tem a condição de mudar uma história de alguém, de pessoas, né? Então, assim, é envolvente. O que o senhor mais gostava de fazer quando superintendente? No HC? Nem que seja para tomar um café com alguém ali no corredor. O que te motivava todo dia? Eu gostava de visitar os lugares. Apenas nós tínhamos pouco tempo para isso. A gente não tinha muito horário para isso. Eu gostava de pronto-socorro, gostava de ir de no regar, gostava de ir na parte assistencial, ali perto, né? Gostava de andar, embora a gente não andasse muito, porque de fato a rotina é muito pesada, né? São Paulo com frequência, reuniões aqui em Bauru, muita frequência. Tá? Mas eu gostava de ver as pessoas, de ver as histórias. Se você quiser fazer um trabalho de ouvir histórias, vai até o HC, conversa com os pacientes. Cada um aqui inteiro tem uma história muito para contar. Uma história de dificuldades. Se você compara, fala assim, puxa, como eu sou feliz, porque assim, as pessoas teve tudo que não poderia, né? Tá? Doença, apoio familiar, dificuldades financeiras, tá? Tem gente que pegava ônibus de longe e vinha até aqui para se tratar, tem até hoje, né? E a casa de apoio, muito importante para dar esse apoio ao paciente, né? São histórias muito bonitas de vida, são mães que vêm com filhos pequenos, idosos que vêm com os filhos, tá? Então assim, é muita gente doente que a gente tem que tratar. A saúde é fundamental, né? Saúde e educação é fundamental, são fundamentais, né? Não tem jeito. O senhor tinha algum esconderijo lá, falar, aqui ninguém vai me importunar, vou ter 5 minutos de paz para tomar um café? Eu tinha o café atrás da minha sala, por causa do banheiro, ali ficava escondidinho ali. Ali ninguém te achava? Achava se procurasse, mas assim, a Erika, minha secretária na época, ela não deixava entrar ali. Tem algumas pessoas que você não tá esperando, né? E quando chegam, ocupam um espaço, a tua agenda dança, então assim, imagina o Zeca hoje, porque assim, se marcava 8 horas alguém, tá? Se aparecia alguém que não era essa pessoa, que esticava, atrasava 9, 10, eu chegava em casa, em média, umas 9 horas da noite todo dia. E saia 7 horas da manhã. 7 da manhã. Almoçava em casa e voltava. 14 horas fora.
sem contar os eventos de fim de semana, que tinha que ir, né? Eventos políticos. Mas puxa, você gostou disso? A gente gosta disso, né? Nós todos gostamos. Quem tá lá gosta. Agora, por que sua esposa prefere a FMB? Então é muito mais tranquilo da aula. É mais calma, né? Não tem tanto estresse como a gente teve na época, né? O estresse é complicado, né? E como é que é a sua vida de professor? Hoje, então, eu passo com os alunos do 5º ano, eu faço ambulatório com os residentes, a gente faz discussão de caso, tá? Então é bem mais tranquilo. Eu tenho 2 ambulatórios de pré-diálise que eu faço, eu gosto muito, né? Que é um ambulatório multiprofissional. Tem os alunos que eu passo cada 3 meses, eu fico 1 mês com eles na parte de ambulatório. Os residentes da Nefro que são muito bons, né? A gente aprende muito com eles, né? E a rotina de uma disciplina que é muito importante. Nós somos em 20 nefrologistas hoje, né? E cada um faz a sua pesquisa, a sua pós-graduação, seus trabalhos. É uma coisa mais acadêmica, mais tranquila do que o hospital. São quantos anos de vida de docente? Docente, eu entrei aqui em 82. 82? Faz um tempinho já, né? Eu faço 40 anos de formado esse ano que vem. E eu tenho, na Nefro, eu entrei como docente, fiquei em 99. Desde 99. Entrei como médico, depois eu fiquei como docente, né? Eu entrei como doutor, e docente, depois titular. Né? Se formou aqui mesmo? Aqui mesmo, né? Eu me formei em 82, eu entrei aqui em 82, me formei em 87. Fiquei em São Paulo 3 anos, voltei em 90 pra cá. E aí voltei como médico, né? E aí acompanhei toda a evolução da Nefro, do hospital. A gente é velhinho já. Eu não vou nem perguntar, então. Eu ia falar assim, consegue encontrar quantas diferenças de 82 para 2026 do que tinha de estrutura? Eu imagino que hoje a gente olha para trás e fala assim, nossa, que arcaico que era, né? Eu cheguei aqui sem saber onde era Botucatu. Tá? E aí assim, eu parei não sei se você lembra que não tinha rodoviária aqui no começo, né? Não. Ela parava naquele lugar lá, perto ali do Para Todos, né? Sim. Tinha acho que uma empresa ali, né? Tinha. Muito antigamente. Nossa, mas aqui é Botucatu, né? Desci, olha. Quando eu vim parar? Aí, pô, tem que pôr Nesp, né? Achando que tá. Aí veio o pessoal me orientar, falou assim, você pegou um psicopata. O psicopata, você pegar ele, você vai até lá. Era mentira, é trote, né? Então, tipo, marcado o Nesp, né? Para um cantídio na época, de graça, que eu não sabia onde era, nada. Psicopata, aquele hospital que tinha aqui, né? Mas assim, uma época muito boa, muito ainda. Eu era jovem, né? Mas era época muito de desafios, né? Desafios políticos na época, estudantis, né? Desafios de aprender medicina, a empolgação com isso, né? Uma época boa, né? O senhor é de onde? Bebedouro. Interior do estado de São Paulo. E como é que Botucatu foi aparecer na sua vida daí? Eu queria fazer, quando eu acabei o ensino médio, antigo colegial, né? Em Bebedouro, eu vim de uma escola pública. Então não tinha uma formação muito sólida ainda, né? E passar na faculdade de medicina tem que ser pública. Eu não tinha como manter particular, né? Aí, então assim, você tinha lá as opções no vestibular. Eu coloquei Botucatu como uma das principais, né? Muito bem na prova, passei. Vim pra cá. E visando fazer um curso de medicina. Eu tinha dúvida, Júnior, se eu queria ser jornalista ou psiquiatra. Olha só. É o psiquiatra, isso que é pior, tá? E aí eu acabei sendo nefrologista, porque eu passei doutora de lá, a chefe da época da Nefra é fantástica, então você aprende muito com ela. Muita ideia aí, tá? Que eu deixei de ser psiquiatra ou jornalista. Olha, foi uma boa escolha, viu, doutor Será que André? foi? Nunca é tarde pra começar, viu? Precisa pensar um pouco mais nisso, se foi vantagem ou não. Medicina como é que eu posso dizer? Medicina, ela é essencialmente vocação? Não. Hoje não. Não mais? Não mais. Tá? Eu acho que hoje a medicina tem vocação, porque você não faz, né? Mas também tem um pouco de a parte financeira, tem um pouco a parte de status. E ainda existe isso, né? Embora tenha muitas escolas de medicina por aí, tem o status de você ser médico ainda, né? Então eu acho que não é só. Também mas não é só. Quais foram suas principais dificuldades como estudante de medicina? Olha, era questão política local, né? Então a gente estava numa época ainda da ditadura, saindo da Sim, ditadura, finalzinho dela. Né? E assim, tinha muita pressão política de fora aqui na Unesp, na FMB, né?
E os docentes nossos antigos eram muito ativos, né? Então eu tive aula com pessoas brilhantes, né? Já faleceram infelizmente, né? E que nos deu assim um ânimo para lutar pela universidade muito grande. Então acho que eu mais lembro disso foi essa vontade de lutar pela universidade democrática, que não era, né? Pela universidade pública, que não era, que tínhamos pouco, né? Mais vagas. Um bom curso, né? Então na época tinha um pouco de crise também, mas foi uma época boa de aprendizado também. Júnior, a gente aprende a vida inteira. Você nasce aprender e morre aprendendo, eu acho, né? Aprendendo gestão, aprendendo ensino, aprendendo assistência, aprendendo a conversar, ouvir, mais ouvir do que falar. O médico bom é o que mais ouve, não o que mais fala. Pode pensar nisso. Né? E nós temos que ter uma audição seletiva e tirar de uma história, tirar o que é ponto principal. Eu brinco com os alunos do 5º ano com quem eu passo que assim, o raciocínio clínico é muito importante. Você entender o que o paciente tem, fala, extrair uma linha de condução e dar uma conduta. É difícil, é treinamento, mas a gente consegue. O senhor vê semelhança entre o André Balbi, estudante lá na década de 80, e os estudantes de hoje, os seus alunos hoje? A gente é mais pobre, acho, né? Mas assim, eu acho que assim, a gente... é parecido. Hoje é uma outra geração, né, Júnior? Uma geração hoje mais de imagem, mais de rápido, né? Nós éramos muito mais lentos no sentido de recursos. Então nós tínhamos ainda slide que era fotos que se tinha pequenininha, nem que se colocava na parede para projetar. Você não tinha informática, você não tinha internet, não tinha nada, né? Era mais difícil. A vida de médico antigamente, sem nenhum exame de imagem, sem tecnologia, era uma coisa absurda, né? Tinha que ser na raça, não tinha que ser na história, exame físico, e algum exame que você poder fazer complementar, né? Aí que isso que importa, você aprender medicina assim, né? Com pouco recurso. Ninguém vai sair daqui e vai trabalhar em uma posição de que tenha ressonância. Tem que aprender raio-x pra ver no posto de saúde, pra poder encaminhar pra gente. É muito assim, né? Agora, é triste quando o senhor fala assim, né? Naquela época, na minha época, tinha mais gente sem condição. A gente acaba sendo no Brasil seletivo, né? Mas sabe, justamente na saúde. Mas eu fui injusto, que hoje tem as cotas, né? Então as cotas hoje têm levado alunos menos oferecidos para universidades boas, né? Mas mesmo assim ainda é muito pouco, né, doutor André, para que alguém que venha de uma origem humilde passar no vestibular, como aqui em Botucatu, né, que é o mais concorrido do país. Hoje né? não passa, hoje é difícil. Muito Quem vem complicado, escola pública, né? prestar um vestibular e passar. Eu fiz curso aqui em São Paulo um ano, né, antes de vir pra cá. Na época, era difícil já. Eu não passo. Hoje, assim, em média, você tem que ter 2 anos de cursinho para entrar em medicina. Em média, né? E é pouco ainda, assim. E eu penso que tem mais condições básicas boas, né? De uma escola fundamental boa, pra gente passar. Com certeza, né? É uma briga, né? O senhor estudava há quanto tempo antes do vestibular? Depende do meu colégio, antigo colegial ou depois. Nós temos aí o André em Bebedouro, tá? Moleque, né? No colegial que era cerveja, era a noite inteira brincando, indo em baile, em festa. Isso depois até acabar o curso de ensino médio, né? Aí, cursinho, São Paulo. O dia inteiro estudar. De manhã, aula, à tarde, aula, à noite estudar. Da Tamandaré? O dia inteiro. Eu fiz no Objetivo, lá na Paulista. Né? Ele era uma loucura, uma competição muito grande. Você tinha que torcer. E eles dividiam a classe entre os que tinham simulados, né? Os que eram bem bons, mas menos ruins. Né? Você não podia ir na classe ruim, né? E então aquilo nos motivou muito a aprender, mas muito estudo. Depois, como aluno da medicina, Júnior, assim, a gente também brincava bastante, bagunçava bastante aqui em Botucatu. Fazia serenata para os professores. É interessante. Você tinha ali na Rua Mando, que é a rua do comércio da gente, a rua de diversão. Tinha o Corujão, lembra disso, né? O Corujão, não lembro não, acho que não é muito da minha época isso daí não. Era nessa época, não, depois, aliás, antes, bem antes. Né? A gente assim, acho que assim, a gente vive o que a gente quer fazer, o que a gente gosta de fazer, né? Quer atender, quer conversar, quer fazer uma gestão para alguém se beneficiar. A gente tem, talvez a gente tenha como nossa principal característica querer fazer as coisas boas, tudo bem. Não vejo ninguém hoje, assim, dos nossos dirigentes e tal, que tem projeto pessoal único. Projeto pessoal associado a um projeto político múltiplo. Então você pega aí os candidatos a deputados, né? A prefeito mesmo, né? A governador, são pessoas boas. Tem seus erros, né? Mas isso faz parte do processo. Só não erra quem não faz, né?
Nós temos algumas participações aqui. Ótima entrevista com o Dr. André, excelente gestor e um ser humano ímpar. Trabalhamos juntos na pandemia. É a Dani Tomazella. Nossa, uma das minhas grandes diretoras. A Dani é fantástica, muito parada. Aí tem um ouvinte aqui que eu não consigo ver o nome. Ele pergunta, vou tentar traduzir a pergunta dele. Quem é superintendente, ou no caso presidente agora uma vez, pode voltar a repetir o cargo? Pode. Pode voltar desde que o conselho autorize, né? Pode sim. E o governador escolha, pode sim. Se alguém chegar e falar, André Balbi, você é o próximo. Eu sabia que ia ter essa pergunta. Não, acho que não. Acho que a fase passou já. Acho que agora mais posso ajudar observando, opinando, mas não atuando. Acho que não. Como cabeça de chave assim, acho que não. Eu tô sentindo um certo trauma aí, hein? Não tem trauma não. É que assim, pra mim foi muito desgastante os 6 anos. Então, eu demorei 3 anos. Esse ano que eu tô, assim, que eu consegui me tomar um banho de HC e sair do HC da gente, porque demora pra sair, né? É muito intenso, você fica impregnado do HC. Então tem que ir aos pouquinhos largando. O pior dia da vida das pessoas que estão no HC é o dia seguinte a que você sai. Então, eu ia perguntar isso. O senhor lembra o dia seguinte? Você acorda e fala assim, o que eu vou fazer hoje? Não tem motorista buscando para trabalhar, não tem um monte de gente marcada na sua agenda, você não é mais necessário. Então tem uma mudança de relacionamento muito, muito grande. Então, assim, é muito difícil. Você tem que entender que, assim, que é um processo, que as pessoas vão estranhar a mudança de chefia, tem o seu jeito, e tem que entender que o negócio vai devagarzinho acertando. Hoje, 3 anos depois que o Zeca assumiu, eu já tenho uma cara, né? Antes você não tem. Antes depende muito do antecessor seu, né? Então hoje tem bem, é mais, hoje, 3 anos depois, é mais tranquilo. Muito bem, 12:38, rápido break, daqui a pouco a gente volta com mais conversa aqui no Radar com o Dr. André Balbi. O nosso bate-papo hoje é com o Dr. André Balbi, que é professor titular da FMB e superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. O que mais tem no seu currículo, doutor André Balbi? Não, acho que tá bom já, né? Hoje eu sou diretor da Escola de Educação e Saúde, que é uma escola que foi criada na minha época, né? Pra dar cursos, né? Pra pessoas da saúde, né? Então tá indo muito bem, muito gostoso. Já tem uns 2 anos já? Tem 3 anos já. 3 anos, tudo isso já é? É porque até iniciar mesmo o processo demora um pouco, né? Tá. Há 3 anos existe, mas a gente teve que acertar recursos humanos, acertar área física, acertar os cursos. Demora um pouco pra bolar, pra imaginar o curso. Então, assim, mas tá bem, gostoso. Doutor André, agora vamos falar sobre um assunto que eu acho que deve interessar muita gente, que é o Parkinson. Sim. Né? Como é que é isso na sua vida? Então, o Parkinson surgiu pra mim na época da pandemia, um pouco depois, né? Os sintomas, né? E assim, estresse puro, né? Então assim, a gente achava que era só estresse. Eu fui num médico aqui em Botucatu, no meu, um colega, né? Que falou assim, pode ser Parkinson, né? Me indicou um médico em São Paulo, eu fui pra lá. E de fato, sim, eu tava iniciando o processo de Parkinson. O Parkinson é uma doença crônica degenerativa cerebral, né? Que assim, que tem uma evolução variável, pessoa a pessoa, né? E que existe uma falta de dopamina no sangue. É o hormônio que faz movimento. Então eu tinha um pouco de dificuldade de andar, um pouco de dificuldade de me postar, né? E aí assim, com a medicação que me foi dada, né? Então normal. Então eu atravessei parte da pandemia e depois com bastante cuidados com o Parkinson, mas sem muito alarde, né? Quando eu saí, já estava muito sintomático, então eu tive que fazer uma intensificação das medidas, né? E assim, de modo claro, o Parkinson ele é subdiagnosticado. Poucos médicos entendem o que é o Parkinson, né? E a gente apanha um pouquinho para saber o que é, né? Basicamente, se você não usar medicação e fazer exercício físico, é fundamental. Físico, fono, fisioterapia, terapia ocupacional, porque você vai perdendo os movimentos, né? É uma doença que parece com diabetes. Diabetes falta insulina. Tá. O Parkinson falta a dopamina, né? Mas você não morre disso, você vai morrer mais tarde de complicações outras, né? Mas é uma doença bastante interessante. Eu tive a sorte de, em São Paulo, conhecer o grupo da Associação Brasil Parkinson, tá? Que é um grupo que tem no Ipiranga, né? Que atende mais de 300 pessoas de graça, sem convênio nenhum, tá? Fono, fisioterapia, boxe, ping-pong, então ensina tudo a pessoa a jogar, poder ter os momentos preservados, né? E a minha evolução tá muito boa, eu parei de ter pior, né? Eu tô sem nenhum sintoma,
fiz uma cirurgia do Parkinson, eu fiz, né, em São Paulo. Eu fiz em dezembro. Tô muito bem. Hoje eu sou uma pessoa sem nenhum sintoma. De modo claro, né? Agora, assim, por trás disso vem o preconceito. Acho que esse que é difícil. Então, assim, você falar que você tem Parkinson, pra mim foi libertador, porque assim, a pessoa fala, bom, tem Parkinson, você vai morrer. Parkinson não é sentença de morte. Parkinson é o início do processo que tem que tratar bem tratado, né? Nesse sentido, assim, a gente tá pensando até em trazer pra cá a BP, pra buscar. Tô fazendo um acordo com o Guto Albano, né, que é um fantástico, talvez fazer uma associação aqui do Parkinson para atender os pacientes daqui. E tem muita gente, Júnior, tenho certeza que está em casa ouvindo agora o programa, né, que tem um Parkinson e não quer falar. Aquela sensação de você ter alguma coisa escondida é muito ruim, né? Então tem que falar, tem que mostrar o que você tem que lutar para isso. O preconceito só se vence vivendo, falando e discutindo, tá? Então, assim, eu tenho Parkinson sim, não sou à beira da morte, não, como falar na época, né? Trabalho de modo normal, sim, tomo medicação, sinto muito bem. Quer dizer, isso evolui e vai, mas que jeito? Quanto mais você investir, mais longa a evolução. Então, vamos tocar o pau. Nada do que eu faço hoje me limita por causa do Parkinson. O Parkinson hoje é mais um detalhe da minha vida importante, porém, já consegui conviver com ele e vamos tocando o pau. Exercício físico importante, né? Eu penso que essa questão do preconceito é pelo desconhecimento do estado que a gente tem aqui no Brasil, né? Com certeza. É pouco falado e difundido, né, doutor André? A ideia que nós temos do Parkinson é aqueles velhinhos que tremem e que andam de passinho pra frente. Isso é um dos quadros clínicos. O meu Parkinson não tremo, não tenho temor, eu não ando pra frente, eu não sou velhinho ainda. Então, assim, o Parkinson é muito múltiplo e cada um tem o seu Parkinson. Tem que entender. Eu faço um grupo, Júnior, lá em São Paulo, online, né, que toda terça-feira se reúne. Nós somos em 7 pessoas com Parkinson, né? Tem um arquiteto, um engenheiro, um industrial, eu de médico, 2 professoras, né? É muito bom porque você discute coisas que você não vê que você tem. Isso percebe que tem, que sabe como tratá-los, como abordá-los, né? E hoje eu sou secretário da ABP em São Paulo, né? E assim, quando eu falei que eu tinha Parkinson, todo mundo admirou, nossa, mas você tá mal. Eu falei, olha, eu estou divulgando para poder mais saber, mais gente brigar comigo por um bom atendimento. É isso. O Parkinson, ele não vê classe social. Não. Ele não vê. Acho que é o caso mais famoso. Olha só como ele não é uma condição conhecida da população. A gente foi ter, isso estou falando no mundo todo, né? Conhecimento através da mídia depois que o Muhammad Ali mostrou ao mundo que tinha Parkinson, né? Sim, sim. Então a gente não sabia disso. Também teve o Papa também, né? O Papa. O Papa teve o Parkinson, né? Mas são muito, é o extremo, né? Papa João Paulo II. Segunda. A gente tem assim, é uma evolução de doença de 20, 30 anos de evolução, né? Então você vai ter as sequelas mais graves depois de mais velho. Quanto mais velho você iniciar o processo, menos você vai sofrer, né? E assim, acho que assim, se você não botar a mão na ferida, mostrar e não atuar, fica lá ferida escondida, você passa uma coisa por cima e esconde. Tem que mostrar, né? Então, graças a Deus, eu tenho um apoio de quem tá comigo, né? Família, de funcionários que eu conheço, diretores, amigos que ficaram comigo, né? Que assim, que tá dando um bem para levar, né? Não tem nenhum tipo de restrição por isso, não. O senhor citou o exercício físico, né? E tem muita gente que fala, eu não tenho tempo. Mas eu não tenho dinheiro para academia. Não, o exercício físico você pode fazer com 30 minutos de caminhada, né? Com 15 minutos de corrida, andar de bicicleta. Então, não se paga para caminhar na rua, né? Olha, assim, a ciência mostra que em relação ao Parkinson, a única forma de você retardar a evolução é exercício físico todo dia. É aeróbico, é anaeróbico, é musculatura, é correr, é lutar boxe, é jogar ping-pong, né? Então, assim, o exercício físico é fundamental, fantástico e tem que ser feito. Não tem como, é pressão médica. Isso físico, mais a fonoterapia, mais a fisioterapia, mais a terapia, né? Psicológica, importante. Tem mensagem de áudio aqui, vamos ouvi-la? Vamos. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, doutor André Balbi. Eu estou passando aqui para parabenizar mais uma vez o programa Radar por conseguir trazer para a gente uma outra visão de pessoas que a grande maioria conhece como gestor, como aquele papel burocrático que é exercido no dia a dia e deixa de enxergar ou até mesmo de conhecer o lado humano de cada um. E o programa Radar faz isso com maestria. Hoje eu conheço uma outra versão do Dr. André Balbi,
muito bacana. Então, parabéns a vocês dois pela excelente entrevista. Eu, como sempre, estou aqui na sintonia do radar. Um abraço. Jornalista André Godinho, aqui da casa, justamente aquilo que a gente estava falando fora do ar, da intenção do programa. Perfeito, muito bom. Muito bom. Obrigado pelo André. André é uma opinião de muito peso para mim, né? Importante, legal. Que legal. Bom, tem mais gente aqui participando. Estou acompanhando a entrevista com este mestre, o Dr. André Balbi. Trabalhamos muito juntos, principalmente na pandemia. Ser humano incrível e chefe maravilhoso. Aprendi muito com ele. Rezo muito pela vida dele, que Deus abençoe a Adriana Godoy. A Adriana também é uma das minhas diretoras principais, né? Assim, eu gosto muito da Adriana. A Adriana é fantástica, pessoa muito competente, muito íntegra, tá? E muito trabalhadora. Obrigado, Adriana. Muito obrigado pelas palavras. Acabam virando companheiros e companheiras de vida, né? Assim. Sim, faz dificuldades assim, em conjunto, né, Júnior? E você acaba tendo uma forte ligação, né? Então, assim, pessoas que passaram com você dificuldades, você sempre lembrar delas com muito carinho, né? A Adriana Mandela, a Adriana, o Dr. João Henrique também, o Dr. Zeca, a Érica Hortolã, a Dra. Silke, o Dr. Cláudio, tá? O pessoal aí do jurídico, o pessoal, as minhas secretárias, a Letícia, a Érica, fantástica pessoa, que até hoje estou com ela na escola. Enfim, uma pessoa muita gente boa que passou com a gente alguns apertos, né? Vamos voltar lá para o comecinho da década de 80. Eu quero agora saber mais do estudante André Balbi. Tá certo. O que era? Estudante gosta de um pouquinho de festa, né? Um pouquinho de agitação. Gostava. O que o André Balbi jovem mais gostava de fazer aqui em Botucatu? Em Botucatu, eram festas e repúblicas. Então tinha as repúblicas, né, que a gente frequentava. Uma república, né? A minha ex-esposa também morava, a Dra. Kika, né? E a gente se encontrava em algumas repúblicas de Botucatu e ficava a pessoa inteira cantando, tocando violão. Maravilha, né, João? Mas você sabe assim, a parte política, eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe, né? Em 84, teve aqui em Botucatu uma campanha no Unesp para o Dr. Sage ser reitor da universidade. Uma greve importante, 84 isso, né? Ele não foi, mas nós invadimos a reitoria em São Paulo, ocupamos a reitoria alguns dias para protestar. Eu estava na saída da invasão, né? Eu participei da invasão vendo a polícia do Michel Temer foi lá nos mandar sair, né? Então foi fantástico. Sim, assustador, né? Polícia armada, alguns estantes com faixas, né? Contra o governo Montoro na época, né? Eu participei disso. E aí, 84. Manifestante André Balbi. Pois é. Olha só. Ninguém nos ouça mais, né? E o que mais chamava a atenção de quem vinha de fora aqui em Botucatu, né? O que a gente tinha? Já tínhamos a Avenida Dom Lúcio, acho que já era o comecinho do point dos jovens. Comecinho, era a Rua Amando, né? Depois foi Dom Lúcio. Nós tínhamos ali, depois que foi lá pra cima onde é hoje o McDonald's e tal, né? Avenida, esqueci. Vital Brasil. Brasil, isso, tá. Nós então, assim, não tinha muita coisa que fazer, então tinha mais festa república mesmo, não tinha muita. A gente ia nos bares, né? Tinha o Iglu, não sei se você conhece, você lembra do Iglu? Que é onde é hoje na Rua Mano de Barros, na pontinha da mão, perto do Para Todos. O que era uma boate ali? Não, era uma casa de bebidas, a gente bebia, cerveja, tá? Acho que é isso, sim, seu Iglu. Eu posso estar confundindo com a boate. Não lembro. Eu não lembro. Não vou lembrar. Isso faz apenas 40 anos, puxa vida. A gente tá nascido, eu acho que não sei, não lembro mais o nome, não. E Botucatu mudou muito de lá pra cá, né? Mudou, acho que sim, cresceu muito, né? Deixou de ser uma cidade pequena pra ser uma cidade média, né? Então assim, aí chegaram rodoviárias, chegou a parte de a Castelo Branco duplicada, né? A Castelinho. Importante. Rondon, né? Também duplicada. Rondon, Parecem bons prefeitos, tem que fazer boas gestões na época, né? A gente aqui é uma boa cidade. Eu sou botucatuense, eu tenho o título de botucatuense. Quando que foi o título? 2020. Um pouquinho antes que a tempestade que teve, né? A cura que me passou. Verdade, eu lembro. Teve a sessão, acho que foi no começo, bem no comecinho de 2020, né? Fevereiro, né? Que a chuva foi em fevereiro? Foi no dia a chuva foi dia 10. 15 de fevereiro. Eu faço aniversário dia 13, então eu fui aniversário dia 13, foi uma quinta-feira, se não me engano. Foi numa sexta-feira, isso. Aí foi no dia 20, dia 15, mais ou menos, de fevereiro. Foi fantástico, né? O Kula que me indicou, né? E eu não esperava tamanha generosidade do pessoal aqui de Botucatu, né?
Eu guardo hoje com muito carinho aquela festa, aquela homenagem que eu recebi, o diploma, né? Sou eternamente grato às pessoas, porque assim, foi muito legal. Eu assim, fiquei muito emocionado na época, né? E assim, ainda mais, né? Que a Teinha, que é cantora, né? Ela foi até lá, eu cuido da Teia com um médico, uma época, né? Ela vai me perdoar de contar isso, mas... e ela falou, agradecer em público, então ela foi cantar e agradecer. Ela foi muito emocionante, muito legal. E olha, assim, uma das... É só equivalente quando meus filhos nasceram e que a gente foi imposto nas presidências HC. Muito bom. São quantos filhos? 3. 2 filhos meus e uma enteada que é uma amiga minha, a Duda. Quem segue a carreira do pai? Henrique, ele é jornalista e ele hoje é docente da Unicamp de literatura, né? Uma pessoa muito especial, muito inteligente. Guilherme é o mais novo dos meus filhos, ele é advogado em São Paulo. E a mais nova é a Duda, que é minha enteada, minha filha, né? De 20 anos, que estuda educação física lá na USP São Paulo. 3 filhos fantásticos. Não tem aqui uma queixa deles mesmo. Onde os pais estão todos em casa, né? Os 2 meus vai ter papo até altas horas da noite antes deles ir embora, né? Fantástico mesmo. Eu gosto muito dos 3. Então quer dizer que quase tivemos um jornalista, mas pelo menos um deles na família. O filho foi, tá? Não exerce, mas foi. Como eu disse, nunca é tarde, hein? Quiser abacaxi pra descascar, mais um. Eu vou me aposentar, ou vou fazer psiquiatria, fazer terapia, ou vou fazer jornalismo, né? Não, a gente precisa descansar, né? É bom descansar melhor. É bom dar palpite. É mais do que você atuar, os palpites são bons, né? E esqueci de falar também, eu lembrei assim, uma das coisas que eu mais me orgulho também de ter feito na gestão foi o crescimento da comunicação, né? Com a Bruna e a equipe, né? Então eu investi muito em comunicação, eu acho que comunicação é um dos pés, um dos alicerces, né? Do poder, né? De você avançar. Então, assim, o pessoal também é muito bom, eu gosto deles também, é um pessoal bem amigo da gente, né? Aliás, é um testemunho que eu dou aqui. Não é uma crítica às gestões anteriores, mas foi na sua gestão que a gente mais teve diálogo com o hospital através do núcleo de comunicação lá. Cresceu muito, né? Eu investi mesmo. E eu me arrependo, assim, acho que são bons profissionais, boas pessoas muito boas, né? Que estão trabalhando muito. Acho que assim, tem que manter esse pique que eles têm e não desistir nunca, né? Acho que é importante. Doutor André Balbi, o que eu não te perguntei que o senhor gostaria de ter respondido? Puxa, não sei, a gente foi um bom papo, né? Muito rápido, né? Uma hora aqui. Olha, o que você não me perguntou, eu acho assim, ó, de tudo isso que eu fiz até hoje, né? O que valeu a pena, né? Eu vou te responder tudo, acho que assim, tudo que eu fiz até hoje, né? Teve um grau de aprendizado meu, tá? De sabedoria do que aconteceu, né? Mais que isso, né? Assim, a união das pessoas, viu? Júnior, eu acho que assim, sem união, sem a gente conversar, sem a gente estar bem, nada anda. Deixar as vaidades de lado, o pequeno poder de lado, que é muito prejudicial na gestão, né? Entender que Botucatu melhor, todos nós estamos torcendo para isso, né? Quer dizer, Botucatu melhor hoje, significa você melhor, eu melhor, uma vida melhor, nossos filhos melhores, né? Então acho que assim, o que atrapalha ainda a gente é a diversidade pessoal que nos afasta. Eu acho que tem que ter mais gente mais juntas para brigar por coisas muito comuns para nossa cidade. Eu gosto muito daqui, gosto muito de vocês, gosto muito de Botucatu. Acho que é isso que eu aprendi mais na vida. Aprender a aprender. Doutor André Balbi, muito obrigado pela sua presença aqui no Radar. Seja sempre muito bem-vindo aqui na Prevera FM. Júnior, para mim foi um prazer estar aqui hoje, tá? Eu achei que eu não seria uma pessoa boa para vir aqui, porque eu falo de pressa, tá, mas... Imagina, perfeito. É bom, né, tá? E acho que assim, mais que isso, acho que assim, um contato nosso com vocês é muito importante, um retorno desse. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E academia todo dia, vamos lá. O doutor André Balbi tá todo dia lá, agora eu tenho que estar todo dia também. Perfeito. O senhor tá num ritmo bacana, hein? É isso também, né? Aliás, amanhã o Beto Pavão estará aqui. Que legal. Falar de educação física e de saúde. Obrigado, doutor André. Obrigado a você. Boa tarde. Um abraço a todos.